conhecer os detalhes da construção dessa obra impressionante, entenda os desafios encontrados pelos engenheiros e descubra as lições de gestão que a construção da ponte de Øresund deixa. Acompanhe conosco. Uma imensa ponte sobre o mar, que se conecta a uma ilha artificial para então se transformar em um túnel subaquático. Que mais se parece coisa de ficção científica. Mas assim é a ponte de Øresund, uma verdadeira obra de arte e uma prova do poder da engenharia moderna de superar os mais incríveis obstáculos para expandir limites e horizontes. Essa obra contempla um misto de soluções encontradas para conectar os municípios de Copenhague, na Dinamarca, e Malmö, na Suécia. A ponte de Øresund tem 16 km de comprimento, que compreendem 7 km e 800 metros de ponte, a ilha artificial Peberol, de 4 km, um túnel subterrâneo de 3,5 km, uma península artificial, de meio quilômetro, no aeroporto de Copenhague. A estrutura atende ao fluxo de veículos e de trens. A parte superior é uma autoestrada, pavimentada com concreto e destinada ao tráfego rodoviário. São 6 pistas, 4 para circulação de carros, motocicletas e caminhões, e 2 que só são liberadas em situações de emergência. A parte inferior da ponte atende 2 vias férreas. Com 7.845 metros de comprimento, a ponte de Øresund é a maior ponte rodoferroviária da Europa. A intenção de criar uma conexão fixa entre a Dinamarca e a Suécia por meio do Estreito de Øresund já existia há bastante tempo. Em 1910, surgiram as primeiras propostas para a criação de um túnel ferroviário. Em 1936, surgiu a ideia de construir uma ponte na região para ligar os dois países. Depois de décadas de estudos, debates e alinhamentos sobre a melhor opção de conexão, em 1991 os governos dinamarquês e sueco assinaram um acordo para construir uma ligação fixa. Os pontos escolhidos foram Copenhague, na Dinamarca, e Malmö, na Suécia, tanto por serem as 2 maiores cidades na região de Øresund, quanto pelo fato de que uma ponte perto do aeroporto de Copenhague beneficiaria também os viajantes aéreos. Os desafios para a construção de uma estrutura sobre as águas do Mar Báltico, na região de Øresund, eram tantos e tão grandes que o projeto já começou com um apelido que refletia tamanhas dificuldades: a Ponte Impossível. Um dos principais obstáculos estava justamente relacionado à distância entre o lado sueco e o dinamarquês. Além disso, o fato de haver trânsito marítimo e aéreo na região também era um complicador. Havia também uma grande preocupação em relação à altura da ponte, que não poderia ser tão alta, a ponto de prejudicar o tráfego de aviões que saem e chegam ao aeroporto de Copenhague, nem muito baixa, porque assim atrapalharia o trânsito de navios, que também acontece no local. Daí a ideia de construir uma parte do projeto com uma ponte alta e larga o suficiente para permitir o tráfego marítimo pelo Estreito de Øresund, e outra parte em formato de túnel, evitando uma possível colisão de aviões na estrutura. O principal problema no desenvolvimento do projeto foi descobrir como fazer a transição da estrutura de uma ponte para um túnel. Afinal, não havia nenhuma terra ou ponto onde isso pudesse ser feito facilmente. Portanto, os engenheiros tiveram que dragar o fundo do mar para construir uma enorme ilha artificial onde o túnel pudesse começar. Aliás, esta ilha foi feita inteiramente de material dragado do fundo do mar. Inclusive, por conta disso o túnel não poderia ser perfurado, precisava ser pré-construído na própria ilha. Então, os engenheiros criaram um total de 55 milhões de quilos de segmentos de túnel que foram selados usando navios especialmente projetados. Outro desafio na construção da ponte de Øresund era o suporte à linha de trem que funcionaria sobre ela. Isso porque a necessidade de dar suporte a uma linha ferroviária impediu que os engenheiros usassem uma tradicional ponte suspensa de cabos, que seria muito instável para trens. Portanto, para apoiar o trânsito dos vagões, optou-se por um projeto de ponte estaiada, que transfere peso de volta às torres principais por meio de vários cabos. A gestão da construção da ponte de Øresund pode ser considerada, por si só, uma maravilha da engenharia. Afinal, o projeto era parte ponte rodoviária, parte ponte ferroviária, parte túnel, parte linha férrea, sem contar a construção de uma ilha artificial. O número de desafios, restrições de design e partes móveis do projeto foi absolutamente impressionante. Contudo, com todos esses obstáculos, muitos deles sem precedentes, a ponte de Øresund foi concluída 6 meses antes do previsto, e dentro do orçamento.
Em 2003, a Ponte Øresund recebeu o prêmio IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering. Os juízes elogiaram o projeto por seu planejamento inovador, design e gerenciamento de construção, bem como sua conformidade com o cronograma, orçamento e rígidos requisitos ambientais. Segundo Peter Stankelstrom, engenheiro da Skanska, uma das empresas responsáveis pelo projeto, o sucesso deveu-se à excelente cooperação entre clientes e empreiteiros. Todas as partes foram muito claras em suas comunicações e trabalharam em prol de objetivos comuns, ressalta. Além da comunicação clara, outra questão importante em relação ao gerenciamento do projeto que contribuiu para o seu sucesso foi a ênfase na gestão de riscos. Desde o início, a equipe de gerenciamento de projetos trabalhou para identificar incertezas e quantificar seu possível impacto sobre as metas, priorizar riscos como base para o planejamento de ações e estabelecer planos de contingência em caso de um resultado desfavorável. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil.